Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. O tema da nossa aula de hoje é a formação dos Estados Nacionais Europeus, com foco aqui no Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que são aqueles estados que são para a gente aqui os principais, que a gente vai trabalhar mais com eles no que tange a história europeia. Antes de começar a nossa aula, eu queria que a gente trabalhasse em mente aqui com a noção de que a gente vai trabalhar um processo vai estudar um processo que é um processo que durou séculos para se consolidar. É um processo que não ocorreu da noite para o dia. É um processo em que ele tem início, talvez, lá atrás, lá no século XII, e aos poucos ele vai consolidando o fortalecimento da figura do rei e o enfraquecimento da figura dos senhores feudais. Ele tem início, talvez, com o surgimento, o ressurgimento, esse ressurgimento é logicamente entre aspas, e o fortalecimento das atividades comerciais e dos burgos a partir do século XII dentro da Europa. E está relacionado também com um longo processo de enfraquecimento dos senhores feudais ao longo da Idade Média, que tem relação direta com as cruzadas, com a Guerra dos 100 Anos e com a famosa crise do século XIV que abateu a Europa a partir do início, do início do século XIV. Então, nesse período que vai desde o século XII até o século XV, quando há a consolidação desses estados, a gente vai vendo aos poucos antigos interesses regionais, que eram interesses particulares desses senhores feudais, muitos deles baseados nos antigos laços de fidelidade que marcam os contratos de suzerania e vassalagem que marcam esse mundo medieval, que são característicos dessa sociedade. Eles vão aos poucos sendo substituídos por interesses mais gerais, por interesses mais amplos, que estão relacionados à ideia de uma moeda única, uma legislação única, a formação de um corpo burocrático, que em suma vão dando poder para o monarca e vão consolidando a formação desses estados nacionais. O que a gente vai percebendo aos poucos é que a figura do rei, conforme vocês podem ver nesse esquema, ela vai ganhando importâncias e funções que antes eram funções desenvolvidas pelos senhores feudais. Esse rei ele vai coordenar uma organização burocrática que está por trás da formação do Estado moderno. Esse rei ele vai ser responsável por coordenar o exército e a coordenar a organização de um exército único, não mais aquele exército baseado no particularismo, né, nos princípios de cavalaria, de cada senhor tendo o seu próprio exército, mas um exército agora que representasse um Estado como um todo, e aí pensando o Estado como a delimitação de fronteiras onde o poder desse rei chega. Esse rei ele vai ser responsável também por organizar uma legislação que vai ser válida para todo esse Estado, vai ser responsável também por decretar ou diminuir impostos e também por coordenar a religião de um Estado. Então, por trás da organização desses estados está o fortalecimento dessa figura que existia no período medieval, mas que não tinha grande importância, que é a figura do rei. Para começo de conversa, a gente tem que pensar aqui, então, já que a gente vai trabalhar com esse conceito, o que seria um Estado Nacional? Eu peço licença para pegar a definição aqui do livro da Patrícia Braque Ramos e da Miriam Brichó Mota, que é o livro de base para a gente que eu estou trabalhando aqui com vocês nessas aulas. Elas dizem que o Estado é um organismo político-administrativo que exerce um poder soberano sobre um determinado território. Então, a gente está falando de uma organização burocrática, de uma organização político-administrativa que vai prevalecer dentro de um determinado território que tem fronteiras. Fronteiras que podem ser fronteiras físicas, no que tange aqui a rios, a
até mesmo algumas marcações físicas construídas pelo homem, ou podem ser fronteiras imaginárias, linhas imaginárias que determinam o fim de um domínio de um monarca e o início do domínio de outro. E além disso, essa organização político-burocrática ela se faz mediante a aplicação de leis e o funcionamento de aparatos jurídicos e políticos, e ao mesmo tempo policiais também, encarregados de assegurar a obediência às leis por parte dos habitantes. E não só a obediência às leis, mas a obediência também a esse poder instituído que o rei representa. Então o Estado é isso. O Estado é uma organização político-administrativa que perpassa pela questão burocrática de imposição de uma legislação e de se fazer cumprir essa legislação e reconhecer essa autoridade do Estado, autoridade dessa legislação e autoridade da figura do rei dentro de um determinado território, dentro de uma determinada região, com fronteiras previamente estabelecidas. O que vai acontecer aqui na ascensão desses estados modernos é que o rei e esse Estado moderno que o rei representa, ele vai aos poucos substituindo um espaço que antes era um espaço ocupado pelos senhores feudais, pelos nobres que mandavam dentro da sua terra. E, do ponto de vista mais geral, ele ocupa um espaço que antes era ocupado pela Igreja Católica. Ao longo de toda a Idade Média, quando a gente tem ali uma realidade marcada pela descentralização política, quando cada senhor feudal mandava dentro da sua terra de acordo com seus interesses particulares, de acordo com os seus desejos e anseios por poder, por importância, por fidalguia, a instituição que era responsável por garantir uma determinada unidade política, uma determinada unidade cultural dentro da Europa medieval era a Igreja Católica. Cada um tinha os seus particularismos, cada um tinha as suas regras, cada um tinha os seus hábitos dentro dos seus feudos, mas todos os senhores feudais professavam o cristianismo e respeitavam a autoridade da Igreja Católica. O que vai acontecer aqui é que o Estado e a própria figura do rei, ele agora vai tomar esse espaço, ele vai ocupar esse espaço que antes era ocupado pela Igreja Católica. Vai ser ele que vai garantir essa unidade de legislação, essa unidade de impostos, essa unidade que não existia, essa unidade político e administrativa que não existia antes. Se a Europa medieval ela é marcada pela descentralização do poder e das decisões, a Europa moderna, a Europa que marcada pelo surgimento do Estado moderno, ela é caracterizada justamente por uma centralização dessas decisões na figura do rei, que passa agora a fazer a ter esse caráter aglutinador, unificador que a Igreja desempenhou ao longo do período medieval. Passamos agora a falar a respeito dos processos de formação dos estados e formação então, dos países que nós nos propusemos a estudar nessa aula. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. De imediato, eu digo para vocês que Portugal e Espanha têm uma formação muito peculiar dentro do contexto europeu. Porque tanto Portugal quanto Espanha se formam a partir daquilo que nós chamamos de guerras de reconquista. O que são as guerras de reconquista? Se a gente voltar à história lá do século X, século XI, a gente vai perceber que todo esse território da Península Ibérica, que hoje aqui é o território onde hoje a gente encontra Portugal e Espanha, dessa forma, todo esse território, a partir do século XI, ele foi invadido pelos muçulmanos no processo de expansão do Império Árabe pelo norte da África e também pela Europa. Os muçulmanos adentram aqui a Península Ibérica, chegam a formar aqui até a nova Cartago. Desculpa, estou confundindo as coisas aqui. Ocupam aqui toda essa região, vão ter um reduto muito grande aqui na região de Granada.
onde vai ter uma força muçulmana muito grande, e ocupam praticamente toda a Península Ibérica, restando somente um pequeno reduto aqui de resistência ao norte, onde a gente encontraria aqui principalmente os reinos de Leão e Castela. Abaixo de toda essa região que vocês estão vendo aqui, a gente teria então uma região que tinha sido dominada pelos muçulmanos, pelos árabes islâmicos. Recordo a vocês que em vários momentos eu falei para vocês que os muçulmanos eles invadem e vão tentar um processo de expansão aqui, rumo inclusive a região da França aqui. E só são barrados aqui por Carlos Martel na famosa Batalha de Poitiers, que a gente estudou algumas aulas atrás. Então, toda essa região foi dominada pelos muçulmanos e o processo de formação dos estados de Portugal e Espanha se dá em uma luta que recorda muito aquele espírito cruzadista, que é o espírito de lutar contra os mouros, de lutar contra os infiéis e reconquistar essa área que tinha sido dominada por eles. Então, por trás do processo de formação de Portugal e Espanha, há uma filosofia religiosa, há um ideal religioso, há um ideal cruzadista dos cristãos que lutam contra os infiéis, logicamente entre aspas, mas eu estou falando aqui utilizando o termo que eles utilizavam, que lutam contra os muçulmanos, expulsando os muçulmanos de dentro da Península Ibérica. Então, o processo de formação de Portugal e de Espanha, ele é muito característico, ele é muito próprio e é muito parecido, tanto de Portugal quanto de Espanha. E a identidade em função disso, a identidade ibérica, a identidade de Portugal e Espanha, ela se confunde também com a identidade cristã católica, uma vez que a formação desses estados se dá também a partir de um movimento de defesa do cristianismo, de defesa do catolicismo. E aí a gente vai ter a formação do que nós chamamos de monarquias católicas, que tem na base da sua organização político-administrativa a defesa da Igreja Católica. Antes do início da formação desses estados, toda a região da Península Ibérica era dividida em vários reinos. Isso aqui é o processo, essa região, antes do início dessas guerras de reconquista. Aqui a gente está um mapa político da Península Ibérica no ano de 1031. Ou seja, no ano em que essa região, aqui ela está sofrendo com constantes invasões árabes e a ocupação dos árabes dentro desse território. Logo depois, quando há o início de formação, ele começa aqui, pelos reinos de Leão e Castela. Aqui há um reduto, esse reduto de resistência católica, que vai começar um processo de expulsão dos muçulmanos de dentro desse território. No que tange a Portugal, isso começa com a figura de Henrique de Borgonha, que ganha do rei de Leão e Castela, porque esses dois reinos eram um único reino, acabou se unindo nesse processo de reconquista. O Henrique de Borgonha ele ganha reconhecimento nessa luta contra os árabes e por ter lutado contra os árabes, por comandar tropas de luta, tropas católicas na luta contra os árabes e na expulsão dos árabes de dentro daquela região, ele recebeu do rei de Leão e de Castela um condado, uma terra, para que ele dominasse aquele território, que é o condado de Portucalense. Aqui a gente pode perceber que é essa região aqui, o condado de Portucale. O Henrique Borgonha, o conde de Henrique Borgonha, que recebe o condado de Portucalense, ele é um nobre que lutava contra os muçulmanos, mas que ele não forma Portugal, ele não se torna o primeiro rei de Portugal. Quem faz isso é o filho dele, Afonso Henriques, que continua o processo iniciado pelo pai de luta contra os árabes e de tentativa de expulsão dos árabes de dentro dessa região. E ele sim consegue um processo de domínio de uma região maior. E aí, ao expulsar os árabes,
de dentro desse território, ele acaba sendo condecorado o primeiro rei de Portugal em 1139. E aí, então, a gente tem a formação do Reino de Portugal, a princípio não sendo toda essa extensão de território costeiro que a gente vê, mas ele chegava aqui basicamente até Lisboa. Então ele começa nessa região com o Condado de Portucalense e vai aqui expandindo até dominar toda essa região dessa faixa costeira. Repare que ao mesmo tempo que há esse processo acontecendo em Portugal, há o processo de reconquista também, que é promovido pelo Reino de Leão e Castela e aqui ao lado pelo Reino de Aragão. É uma coisa só acontecendo ao mesmo tempo, são vários reinos lutando para poder expulsar os árabes de dentro da Península Ibérica. Esse processo de conquista ele vai se consolidando, ele vai se afirmando até o momento em que, em 1492, no final do século XV, a gente já tem a formação desses territórios como a gente conhece hoje. O território de Portugal e o território aqui que compõe o Reino de Leão e Castela. Então, em 1492, a gente ainda não tem a Espanha formada. Eu tenho o Reino de Portugal, Leão e Castela e Reino de Aragão, e aqui em cima o Reino de Navarra. Então, Portugal ele acaba sendo formado, terminando seu processo de consolidação, basicamente no final do século XV. No final do século XV eu tenho Portugal, mas eu ainda não tenho Espanha. A realidade que eu tinha aqui na Península Ibérica era essa: Portugal, Leão e Castela, Aragão, Navarra e aqui embaixo o Reino de Granada, onde a gente tem um pequeno ainda reduto árabe de domínio. A região de Granada aqui, de Málaga, ela compunha o reino mouro de Granada, que só cai em 1492. É o último reduto mouro, é o último reduto muçulmano na Península Ibérica. Muito se fala da região da Catalunha, onde fica Barcelona. Muito tem entrado em discussão e recentemente e tal. A região da Catalunha aqui, ela acabou sendo incorporada pelo Reino de Aragão nesse processo de conquista também. O que a gente tem aqui é esse Reino de Navarra e essa região aqui mais ao norte, em fronteira com a França, que vai ser várias vezes dominada e redominada por vários povos. Então, é uma das últimas regiões que vai ser conquistada aqui pela Espanha para fazer parte do Reino da Espanha. Passamos a falar agora mais de perto da Espanha, mas o processo de formação da Espanha está muito relacionado àquilo que a gente viu de Portugal também. É nessas guerras de reconquista, nessa expulsão dos mouros de dentro desse território da Península Ibérica. Repare que, quando eu falo de mouro, de muçulmano, de islâmico, eu estou falando do mesmo grupo de pessoas. Então há, por fim, aqui uma guerra que ela é política, de formação desses estados, de ocupação de território, mas ela é também religiosa. Como eu disse, há um espírito cruzadista. E esse espírito cruzadista, essa filosofia religiosa que está por trás das guerras das guerras de reconquista, acabam fazendo com que Portugal e Espanha se formem como países católicos que defendem o catolicismo como religião oficial dos seus estados. E limita, inclusive, o processo da reforma protestante dentro desse território, porque aqui há uma relação muito próxima entre os reinos, entre os estados nacionais e a religião católica. A Espanha é um reino vizinho a Portugal e se forma a partir da união dos dois grandes reinos, que é o reino de Leão e Castela e o reino de Aragão. Também há nesse sentido aqui nesses reinos há também uma luta para combater os árabes na Península Ibérica, uma luta que em muitas partes foi foi financiada também pelos burgueses.
nas regiões portuárias, principalmente de Barcelona. Então há uma participação também dessa burguesia mercantil, muitas das vezes relacionada a atividades marítimas, no processo de expulsão desses árabes, porque queriam ocupar um espaço que era ocupado pelos árabes. Isso acontece tanto em Portugal quanto na Espanha, ao apoio de elites mercantis, ao apoio de mercadores, ao processo de formação desses estados e expulsão dos árabes de dentro desse território. Em 1469, aqui em 1469 a gente já tinha essa estrutura formada. Em 1469 eu já tenho aqui o Reino de Leão e Castela dominando praticamente toda essa região e o Reino de Aragão também dominando toda essa região. Então o único reduto que eu tenho é esse reduto mouro de Granada, aqui do Reino de Granada. E em 1469, então, eu tenho a união desses dois grandes reinos, o Reino de Leão e Castela com o Reino de Aragão, a partir do casamento de duas figuras. O rei, o príncipe Fernando de Aragão, que era herdeiro do trono de Aragão, e Isabel de Castela, que era irmã do rei de Leão e Castela. E o casamento dos dois acabou unindo os dois reinos, esses dois reinos que a gente está vendo, de Leão e Castela e Aragão, na luta contra os mouros aqui no sul de Granada. E aí, então, a gente tem a formação do reino de Leão, Castela e Aragão, que resultou na formação da Espanha posteriormente. E aí, em 1492, a gente tem a conquista de Navarra e a formação da Espanha enquanto Estado. E aí, aos poucos, a gente vai tendo essa formação na Península Ibérica que nós conhecemos como hoje. Passamos a falar agora dos casos da Inglaterra e da França, que são casos muito diferentes daqueles que a gente acabou de ver para Portugal e Espanha. No caso da Inglaterra, há aqui um esforço individual de alguns barões, de alguns condes, de alguns nobres para poder fortalecer a figura desse rei. Então a figura os reis ganham poder a partir de processos de conquistas e submissão de nobres à sua autoridade. Na Inglaterra, esse processo ele começa com uma figura chamada Guilherme o Conquistador, que era duque da Normandia. A região da Normandia é justamente essa região aqui, olha, que fica na França. Sim, o processo de formação do Estado Nacional Inglês ele começa aqui pelo território onde hoje a gente conhece como território da França. Justamente esse território aqui. Era aqui que a gente tinha Guilherme dominando. O Guilherme ele nasce em 1028 e começa um processo de conquista e submissão de alguns nobres na região da Grã-Bretanha a partir de 1066, ou seja, lá no século XI, ele começa esse processo de conquista dessa região a partir da Normandia, que era onde ficava o seu condado. E aí, ao chegar à Inglaterra e ao dominar determinadas partes, ele exigiu que a nobreza inglesa jurasse fidelidade a ele. Então, ele submeteu a nobreza à sua autoridade e proibiu essa nobreza que jurou fidelidade a ele de exercer guerras particulares entre si, ou seja, tentando fortalecer a unidade dentro desse território. E nomeia funcionários públicos para administrar determinados condados naquela região. Então ele já promove, lá no século XI, um processo de organização burocrática e submissão de nobres à sua autoridade. Quando ele morre, quem assume o trono é o Henrique I, que herda o trono dele e dá continuidade a essa submissão desses nobres, mas sem grandes feitos. Logo depois, a gente tem a atuação do Henrique II, acho que eu não tenho fotinho do Henrique II aqui, que na tentativa de centralizar questões jurídicas, ele ordena que todos, e isso já no final do século XII, repare que o Guilherme Conquistador começa em meados do século XI, ou seja, 150 anos depois, é que a gente tem o Henrique II tentando submeter toda a região de domínio desse monarca a um tribunal jurídico real.
Então ele tenta fazer com que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pela nobreza local. O que ele faz aqui? Ele centraliza juridicamente as decisões. Então eu tenho uma organização da justiça, que se confunde com a organização do Estado. Depois da morte do Henrique II, quem assume o poder é Ricardo Coração de Leão. E Ricardo Coração de Leão, diferente dos seus antecessores que deram seguimento a esse processo de consolidação do Estado, de consolidação do poder desse rei dentro de uma determinada região, o Ricardo Coração de Leão era um rei que se colocava na guerra e queria ir para as cruzadas, lutar para reconquistar a cidade de Jerusalém. Então ele é um rei que passa a maior parte da sua vida lutando contra a França durante a Guerra dos 100 Anos e também nas cruzadas. Então ele se envolve em grandes conflitos. Esse envolvimento da Inglaterra em grandes conflitos por conta desses anseios militares do Ricardo Coração de Leão faz com que a Inglaterra tenha grandes gastos financeiros e tenha de aumentar impostos sobre a sociedade sobre a sociedade inglesa, inclusive recrutando terras e viveres de alguns dos nobres, o que gera uma revolta interna. O Ricardo Coração de Leão acaba não sofrendo com essa revolta. Ele morre em batalha, sem deixar herdeiros, porque ele se envolve muito mais nesses conflitos do que em questões burocráticas, em questões administrativas. O reinado dele é muito curto, repare que é um reinado de 10 anos, e como ele não estava ali coordenando, no momento em que ele está em guerra, o irmão dele, que ficou aqui a figura do Ricardo Coração de Leão, o irmão dele, que ficou conhecido como rei João Sem Terra, já articulava para tomar o poder. A história do Ricardo Coração de Leão ela é muito contada, ela é contada no iniciozinho daquele filme mais recente do Robin Hood, que trabalha a construção da figura do Robin Hood. Então aparece ali no início do filme, aquele filme mais recente, que foi lançado em 2013, 2014, se eu não me engano. No início daquele filme, a gente tem essa história do Ricardo Coração de Leão sendo trabalhada e a história do João Sem Terra também sendo contada. Mas aqui fica para vocês perceberem, olha, eu queria já trazer aqui uma questão de representação desses monarcas com vocês. Olha a diferença de representação do Ricardo Coração de Leão para outros reis que a gente vai ver, talvez para o próprio João Sem Terra. Olha aqui, o Ricardo Coração de Leão ele é representado como um militar. Ele se faz representado com escudo, com espada, com botas, não dá pra gente ver o pé dele aqui, mas ele quer ser representado como esse conquistador, como aquele que vai, como aquele que lidera exércitos, como militar, embora traga também a coroa e seja representado como a coroa. Já os reis que querem afirmar o seu poder enquanto burocratas, enquanto chefes de Estado, eles trazem um outro tipo de representação. Eles vão ser representados com cetro, com coroa, vão ter até a espada e às vezes até o escudo, mas muitas das vezes eles não impunham essa espada e esse escudo. Eles querem o manto, o real, o cetro, a coroa, para representar essa sua autoridade. E alguns não se fazem representar de botas, mas sim de sapato, o que representa essa autoridade e não aquele que quer conquistar. Então, depois da morte do Ricardo Coração de Leão, quem assume o trono é o João Sem Terra. E por que ele fica conhecido como João Sem Terra? Porque a ação dele para poder resolver a crise econômica gerada por essas constantes guerras da Inglaterra, tanto nas cruzadas quanto com a França, acabaram fazendo com que ele tivesse que tomar atitudes para poder recompor os cofres públicos ingleses. Então ele aumentou uma série de impostos para resolver esses problemas financeiros.
E aí, nesse sentido, esses impostos, essas altas cargas de impostos, o confisco de algumas terras, de alguns nobres, de alguns burgueses, de alguns pequenos proprietários, acabou fazendo com que ele ficasse reconhecido como esse rei que, como um rei que de certa forma fez um ataque à propriedade e à posse de terras e fez com que algumas pessoas perdessem as suas terras. Por isso ele ficou conhecido como Rei João Sem Terra. Essa ação dele de aumento de impostos, de requisitar terras de alguns indivíduos, acabou gerando uma reação de burgueses e de nobres dentro da Inglaterra. Esses burgueses e nobres reagiram militarmente e elaboraram um documento chamado Magna Carta e obrigaram João Sem Terra a assinar esse documento. E o João Sem Terra teve que assinar porque era uma revolta e isso poderia resultar, inclusive, no fim do seu poder. Essa carta ela foi assinada em 1215 e ela fixou os direitos e deveres da monarquia e dos súditos dentro da Inglaterra. Essa carta ela determinava que os reis, e aí na figura do João Sem Terra, não poderiam aumentar os impostos sem alterar as leis sem a aprovação do Grande Conselho. O que era o Grande Conselho? O Grande Conselho era uma instituição que também foi pensada pela Carta Magna, inglesa de 1215, que era um conselho composto principalmente pela nobreza e pelo clero. Mais tarde, a burguesia passou a fazer parte desse grande conselho também. Mas, a princípio, esse grande conselho ele seria um conselho de Estado que estaria ao lado desse rei para ajudá-lo a governar. Então, dividiria o poder com ele e ajudaria na fixação desses direitos e deveres da monarquia e dos súditos e ajudaria também na atribuição de impostos e na alteração das leis dentro da Inglaterra. Esse grande conselho ele está na origem daquilo que lá no século XIII se tornou o parlamento inglês que existe até os dias de hoje. Aqui uma imagem da figura do João Sem Terra. Depois que o João Sem Terra morre, quem assume o poder é o Henrique III, que volta a ter uma ação dos grandes, volta a ter uma ação no sentido de aumentar impostos e não atender essas reivindicações que vieram com os nobres e com o clero lá na Magna Carta. E aí isso acaba gerando uma revolta da nobreza, acaba gerando uma revolta dos nobres e com uma revolta que contou com o apoio da burguesia. E aí, nesse sentido, a burguesia ela acabou começando a fazer parte desse grande conselho que em 1265 se tornou o parlamento. Repare que em 1215 eu tenho a formação do Grande Conselho e 50 anos depois esse Grande Conselho ele se torna um parlamento. Mas quando ele se torna um parlamento, ele acaba ficando um parlamento bicameral. O que é isso? A gente vai ter uma Câmara, um grupo que vai defender os interesses da nobreza, dos grandes nobres ingleses, que fica conhecido como a Câmara dos Lordes. E aquele grupo que vai defender os interesses da pequena nobreza, a gentry, e vai defender também os interesses da burguesia, que é a chamada Câmara dos Comuns. Então, esse parlamento, a partir de 1865, ele já se forma, ele já se organiza dessa forma. Então, a burguesia passa a fazer parte, mas ela não une tanta força assim com a nobreza, uma vez que eu vou ter duas câmaras que vão ter suas pautas particulares, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Passamos agora a falar da França. A formação da França ela está associada a um processo muito parecido com o que a gente tem dentro da Inglaterra, também dessa conquista de poder, dessa conquista de espaço por parte dessa nobreza, mas ela está associada também a interesses
ela está relacionada também a questões relacionadas à famosa Guerra dos 100 Anos, que obriga os franceses a se organizarem militarmente e burocraticamente para resistir a uma ameaça inglesa na tentativa de domínio da região de Flandres e na tentativa também de controle da região da França pelo rei Eduardo da Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos, a gente já passou por ela, eu não vou ficar aqui falando a respeito. Mas a Guerra dos 100 Anos ela é a base para a formação do Estado. As reflexões a respeito da Guerra dos 100 Anos é a base para a formação desse Estado francês que a gente vai estudar. Mas antes disso, antes da Guerra dos 100 Anos, esse processo ele já tem início com a tentativa do rei Filipe Augusto de submeter alguns nobres e dominar alguns feudos que a partir de relações diplomáticas ou a partir de guerras. Então, Filipe Augusto, que tinha o título de monarca, mas que não tinha tanta importância, ele dá início a isso em meados do século XII, tentando comprar terras, submeter nobres e tomar territórios à força para aumentar o seu poder. Aqui a figura do Filipe Augusto, uma representação do Filipe Augusto. Aqui as conquistas dele, quando ele começa, ele tinha um domínio somente sobre essa pequena área, e depois ele vai ter o domínio sobre toda essa região, conseguindo inclusive expulsar interesses ingleses que estavam dentro dessa área. Repare que tudo que estava em vermelhinho era de pessoas que eram fiéis, de nobres que eram fiéis à Inglaterra, e o que está de azulzinho era aquilo que era o domínio do Filipe Augusto, e o que está em verde eram terras que estavam sob domínio dos vários nobres, que tinham suas próprias legislações e suas próprias regras. Aos poucos, o Filipe Augusto ele vai aumentando o seu domínio sobre esse território e expulsando os ingleses, ou diminuindo a influência da Inglaterra dentro daquele território. Depois da morte do Filipe Augusto, a gente tem a continuidade do processo de centralização política na figura de Luís IX, esse carinha que vocês estão vendo aí. Luís IX, ele toma medidas no sentido de fortalecer a figura do rei, ao ordenar que a moeda real, aquela moeda dos condados reais, fosse aceita em todo o território nacional. Então ele promove, de certa forma, um processo de unificação da moeda francesa, facilitando as relações comerciais e o que atendia às reivindicações principalmente da burguesia em ascendência dentro da França. E também promove um processo de centralização jurídica e legislativa ao permitir que toda pessoa que fosse condenada em um tribunal senhorial, em um tribunal feudal, de dentro de um feudo, ele recorresse aos tribunais reais. Então a última palavra de exercício da justiça seria de um tribunal real coordenado por membros indicados pelo próprio monarca. Então, de certa forma, há aqui uma centralização, uma unificação da moeda e uma unificação também jurídica, uma vez que há essa possibilidade de se recorrer a um tribunal real. Depois do Luís IX, eu tenho a figura do Filipe IV, ou também conhecido como Filipe Belo, que exigiu a princípio, deu continuidade a esse processo de centralização e tentou uma coisa que outros reis não tentaram. Ele tentou impor impostos também à igreja, tentando fazer com que o clero também pagasse impostos, o que não foi aceito pelo Papa. E em função dessa tentativa, em função dessa recusa, foi organizado o que nós chamamos de Estados Gerais, uma reunião que reunia clero, nobre e burguesia, ou seja, os três estamentos da sociedade, e que seria convocada para tomar decisões importantes no Estado francês. Então há aqui uma organização, uma tentativa de organização de um corpo burocrático com a formação desses Estados Gerais, a organização desses Estados Gerais.
E esses estados gerais eles vão ser convocados sempre que se tem de tomar uma decisão no sentido de impor impostos, resolver crises financeiras, e a gente vai lançar mão disso aqui quando a gente for estudar a Revolução Francesa lá na frente, no segundo ano. Aqui é a figura do Filipe o Belo. Para a gente poder fechar a nossa aula. A todo tempo a gente falou aqui, então, eu vou terminar com o mesmo esqueminha que eu comecei esse vídeo. A gente está falando da formação desse Estado Nacional. A gente vai vendo que esse rei ele vai organizando um corpo burocrático. Ele vai organizando esse exército para defesa das fronteiras, para defesa dos interesses desse Estado. Ele vai organizando a legislação e impondo essa legislação aos seus súditos. Ele vai se aliar à igreja para, de certa forma, ocupar um espaço que ao longo da Idade Média foi ocupado pela Igreja Católica no sentido de unificar esse território, e aí ele se associa à igreja, e aí a gente aos poucos vai tendo a ideia de que um rei uma lei, uma fé, uma lei, ou seja, eu tenho um rei e os súditos seguem a lei imposta por aquele rei e a religião e a fé seguida por aquele próprio rei, e ele também vai determinando os impostos que serão cobrados dentro desses estados. E, nesse sentido, a formação do Estado Nacional ela coincide também com a afirmação da figura do rei, com a afirmação da figura desse monarca absolutista na Europa moderna. Com isso, a gente termina essa aulinha de agora. Agradeço a atenção de vocês e deixo para vocês aqui a indicação dos próximos videozinhos. Mais à frente eu vou gravar um videozinho rapidinho falando sobre mercantilismo, que a gente não assistiu a gente não teve uma palhinha a respeito disso nas nossas aulas, então não deixem de assistir esse também do mercantilismo, tá bom? Obrigado pela atenção e até o próximo videozinho aqui.